Boa noite, tudo bem? Pelo boa noite, também sou carioca. Ô, garoto! Mas eu moro em Curitiba há muito tempo, quase mais tempo do que eu tenho no Rio. Sou da geração X. Isso quer dizer que eu vi o AC/DC no Rock in Rio em 1985 em forma. Vocês nunca terão isso. E eu vim aqui falar com vocês hoje sobre experiência do cliente, mas falando sobre atendimento. Por que isso? Vou puxar um pouquinho, que já foi falado. Eu vim de multinacional, eu trabalhei na HP, trabalhei na Dell, na Philip Morris, rodei a América Latina inteira. E em 2016 eu passei por um layoff. Sabe o que é um layoff? É a maneira bonitinha corporativa de falar demissão em massa. Eu, mais um monte de gente. E eu comecei a trabalhar com consultoria e comecei a me decepcionar muito com a consultoria. Por quê? Eu ia nas empresas, falava sobre uma coisa que na época ninguém sabia o que era, hoje continuo sem saber, que é Product Marketing, que é marketing de produto, que é a minha especialidade. Quando eu falava isso, você faz evento? Eu falava, puta que pariu, cara. Enfim, e comecei a puxar para o atendimento, que no final o marketing de produto nada mais é do que você formatar a sua proposta de valor para o público correto, para você vender pelo que está sendo entregue, não pelo preço, e não como se fosse uma commodity. Em cima disso, eu comecei a trabalhar com consultoria e eu vi o que acontecia. Eu fazia o trabalho, eu entregava o plano, estava tudo certo, eu saía, voltava 3 meses depois, nada tinha acontecido. E é muito decepcionante, isso é muito chato. Eu comecei para a área de educação. Sempre gostei de ensinar, dei aula há muito tempo e comecei a trabalhar com mentoria. Com mentoria, ensinando as pessoas a fazerem uma experiência do cliente e aí pegando um ponto, que é uma provocação também, nem sabia que tinha que provocar, mas eu provoco sempre, que é sem firulas, é sem palhaçada. Meu foco são pessoas que empreendem pequenas e médias empresas. Ninguém tem tempo para saber o CAC daqui a um ano você quebrou, meu amigo. Você tem que ter resultado rápido, tem que ser uma coisa que te traga negócio, te bote dinheiro no bolso. E o meu propósito é esse, é ensinar isso para as pessoas, ensinar isso para quem está empreendendo, para as pequenas e médias empresas, que é a maioria do Brasil. Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, estamos falando aqui de 75% dos empregos gerados no país. É quase tudo, gente. Então, sabe, é o tio do cachorro-quente, é a pessoa que está aqui do lado, é um hotelzinho pequeno. Somos nós que estamos movimentando essa economia do Brasil. A gente tem que aprender a entregar experiências cada vez melhores para ter clientes que voltem, falem bem da gente e virem nosso melhor time de marketing e vendas. Em cima disso, por que a experiência do cliente? Tem dados, né? Aumenta a venda, decisão, percepção de valor. Tudo isso daí eu tenho certeza que você já viu em algum lugar. Mas eu gosto muito de focar num ponto que está um pouquinho abaixo do iceberg, que são resultados que vão além das vendas. Quais são eles? Primeiro, aumenta o valor financeiro da empresa. Tem um gráfico que eu não trouxe aqui, mas é muito legal mostrando o que aconteceu com as empresas durante a pandemia. As empresas que já tinham investido na experiência do cliente cresceram. As que não sabiam o que era isso, quebraram. Qual é a mágica? Se você conhece o seu cliente, você não tem que pensar o que ele vai querer. Você já sabe. Você antevê isso. Uma frase que é constantemente falada errada do Steve Jobs é que o cliente não entende o que tem e você tem que fazer o produto para ele. Ele não falou isso. Ele falou que você tem que começar pelo que as pessoas querem para então desenvolver um produto. Tá? Uma tradução um pouco porca. Segundo, seu custo operacional cai em 1/3, 33%. Por que cai o custo operacional? Você não precisa repetir o negócio cada vez de uma maneira diferente. Você tem um blueprint de serviço, você usa design de serviço para desenhar como é que as coisas estão sendo feitas. Você tem indicador de desempenho, você sabe quanto custa cada cliente, quanto está gerando de receita. Eu acho que eu estou muito perto da caixa. Quanto está gerando de receita. Então você consegue reduzir o teu custo. E o último, engajamento. Eu hoje mesmo postei um negócio, que é uma frase do Simon Sinek, que ele fala que as pessoas só vão amar a sua empresa quando seus funcionários amarem ela primeiro. Isso é muito real. Você falou de comunicação não violenta, né? Eu trabalhei na Varig, depois trabalhei na Philip Morris, trabalhei na Dell, na HP, e tirando, talvez aí a própria HP, o resto, o que mais tinha, eram pessoas que estavam doidas para ir embora, para ir para outro lugar. Por que isso? Porque a empresa não tratava bem, porque a empresa, desculpa o meu francês, estava cagando para o funcionário. Ela queria era extrair o máximo possível sem pensar no valor que ela estava entregando para a organização. E esse é um erro que a gente não pode cometer.
E aí eu pergunto, vocês lembram do último atendimento excepcional que vocês tiveram? Falar assim, cara, eu fui em tal lugar, tal dia, foi maravilhoso, eu não esperava isso. Talvez não, mas tenho certeza que vocês sabem do atendimento péssimo, né? Aquela história que vocês contaram para pelo menos 25 pessoas, né? De cara, não vai nesse lugar, é muito ruim. E aí pensa na amplificação que tem com rede social. Cada cliente que vai embora, eu tenho certeza que você sente aquela dor no bolso, né? De cara, perdi um cliente, cara. Quando fala churn, cara, dá arrepio para todo mundo. E não é estranho que 6 de 10 pessoas não lembram de uma experiência que superou a expectativa. E a gente tem uma resposta para isso. Como é que a gente entrega um atendimento que encanta e fideliza o cliente, né? Por que tem esse bando de gente que veio do Japão? Porque você, para atender o cliente, você primeiro tem que entender o que ele quer. E muitas empresas não entendem ou não querem entender. Isso aqui é um gráfico que eu resumi da Gênesis do ano passado, onde em rosa tem aqui o que o cliente quer e aqui o que a empresa acha que ele quer. O que é mais importante no atendimento ao cliente? Resolução no primeiro contato. 58%, 30%. Cara, eu podia parar aqui. Olha a distância que tem, cara, é quase o dobro. Então, ninguém quer ligar para uma empresa e ter que falar com 30 pessoas que vão perguntar a mesma coisa para você. Você fica enlouquecido. E o Felipe que está atrás é um dos meus 3 filhos, tenho 3 também. A produção lá em casa é boa, ainda bem que já se foi, acabou, chega disso. E ele sabe que uma coisa que me irrita profundamente, eu falo assim, se o cara de telemarketing começa a me ligar, eu falo, irmão, eu vou dar teu telefone para ti, cara. Você tá na morte. Você tem que resolver um problema com operadora de celular, cartão de crédito. Por quê? Porque o atendimento é péssimo. Por que o atendimento é péssimo? Porque não tem concorrência, gente. Porque você é só mais um cliente. E a gente não pode deixar isso acontecer. Quando você tem um atendimento que não é bom, no Brasil, e eu tive que pegar uma pesquisa um pouco mais antiga, tá, de 2020, mas são as duas que eu achei. Foram estimadas perdas de 75 bilhões de dólares com atendimentos ruins, no Brasil 400 bilhões. O que eu acho que mais importante do que esse número grandão é que aqui 67% dos clientes trocaram de marcas e ali 47%. Ou seja, você não atende bem o cliente, ele vai embora, ele não volta, ele fala mal de você. Esse é o impacto que tem. E você consegue entregar um atendimento muito bom se você seguir uma filosofia que é mais ou menos nova. Foi criada no Japão durante a época dos samurais, que se chama omotenashi. O omotenashi nada mais é do que você ir além da hospitalidade, é você realmente se importar com o seu cliente. Tá? A sua palestra falou muito bem disso, né? Em vez de você sair postando, como é que você pode ajudar a pessoa? Como é que você pode criar um conteúdo? Como é que você pode criar uma oferta que a pessoa fala assim, caramba, essa pessoa faz diferente. E, gente, o serviço, ele é muito ruim. Se a gente faz o básico bem feito, a gente destaca. Isso daqui não é Brasil, tá? Isso é mundo. No mundo inteiro a gente tem esse problema. E o omotenashi, ele vai em cima de 4 pontos que são muito legais. Primeiro, você antecipar a necessidade. Como é que você faz isso? Empatia. Você entende, se coloca no lugar da outra pessoa e você entende o que ela está precisando. Atenção aos detalhes. É você não cagar no pau quando você está fazendo alguma coisa. Gente, mandar aquele e-mail para Dona Bita, olá, senhor Eduardo. Cara, o seu CRM errou. Cara, isso é matador. Tem coisas bobas que acontecem o tempo todo. É você ligar o tempo todo para um cliente que já falaram com ele, já falou que não quer mais. E aí vai. Cortesia e respeito e gratidão e apreciação. E como eu não quero tomar muito tempo de vocês, o modelo Disney faz exatamente isso. Ele aplica os princípios do omotenashi. E é interessante porque a Disney está passando agora por um momento bem ruim, né? Ela amargou umas perdas aí de 460 milhões de dólares, agora recente, tem uns 2 ou 3 meses. O streaming deles não está legal. Pelo visto, nem todo mundo acha que Star Wars está ficando bom de novo. Eu acho. Eu só assino por causa de Star Wars, mais nada. Né? Cara, Dave Filoni, o cara está salvando. E as ações até aí subiram 3% ao ano. Existe uma crença do mercado que isso vai passar. Por quê? Por conta do histórico da Disney. E a Disney, ela trabalha com alguns pontos. O primeiro deles é você escutar o seu cliente. E eu costumo falar que escutar é diferente de ouvir. Você não tem que ouvir o seu cliente, você tem que parar, calar a boca e escutar o que o cliente está falando e entender o que o cliente está falando.
E eu já falei isso para alguns mentorados meus. Muitas vezes o cliente vai falar um caminhão de lixo em você, mas você pode ou identificar alguma coisa boa ali, ou ter algum insight. Não despreze, isso daqui vale ouro. Muitas empresas grandes gastam milhões com pesquisas para entender o que o cliente quer. Se o cliente vem falar para você sem filtro, cara, isso vale muito. Não dispense isso. O segundo, empatia. É você realmente se colocar no lugar da pessoa, entender o problema pela perspectiva da pessoa. Pensa o seguinte, você está num restaurante e o cliente começa a ser grosso com você, porque a comida não chegou. Só que ele está ali há 40 minutos esperando. O cliente está sendo grosso ou você, se tivesse ali, faria a mesmíssima coisa? Com fome, irritado, com um compromisso que você tem que fazer. Desculpe-se, talvez seja o mais difícil, né? Quem de vocês, quase aqui já não viram, você ir reclamar e a pessoa falar, a culpa é do sistema. O sistema, cara, é pior do que mãe de juiz, o sistema. Todo mundo, o sistema que é feito por pessoas, né? Mas tudo bem. É culpa do sistema, é culpa do outro departamento, eu só trabalho aqui, veja bem, não é comigo. Ninguém quer ouvir isso. Se você está atendendo um cliente, para o cliente, você é a empresa, você não é a pessoa. Eu passei por isso hoje, eu estava numa reunião, 6h30 da manhã em Curitiba. Olha que moral que você tem comigo, cara. Né? E a gente estava falando sobre uma imobiliária lá de Curitiba, que eu acho ela péssima, tanto é que eu estou querendo fazer uma mentoria com eles, estou convidando eles, no atendimento ao cliente. Só que algumas unidades são muito boas. Por quê? Porque é uma franquia. Então, assim, dependendo do dono, o atendimento é bom ou ruim. Mas foi o que eu falei para ele, cara, para mim, todos vocês são a mesma marca, eu sou seu cliente. Então a franquia deveria cuidar de um atendimento ao cliente que fosse padronizado em todos os lugares, e não faz. Aprenda a pedir desculpa para o cliente. Entenda o que está acontecendo, quais são os problemas, né? Alguém aqui, bom, agora a gente falou tanto de idade aqui, né? Alguém viu a série Dr. House? Não? Ninguém sabe quem é o Dr. House? Não? Então tá. É uma série médica que passava, me contaram que passava uns anos atrás, eu não vi, que ele falava que você tem que entender não a doença, mas a causa. E, cara, com qualquer tipo de problema, e aí não é só a experiência do cliente, é para tudo, mas é você entender as falhas, entender e trabalhar em cima da causa delas e resolver para o cliente. Uma coisa que eu vejo muito em empresas de todos os tamanhos são os problemas se repetindo porque é todo mundo apagando incêndio. Eu não tenho tempo para resolver. Cara, mas desculpa, deixa de ser burro. Se você não resolver agora e gastar aqui um dia, você vai resolver o problema 50 vezes gastando 50 horas, que é muito mais do que um dia. Então você tem que parar, tem que dar aquela travada e resolver a causa do problema. E só que boas experiências têm que ser construídas e gerenciadas. Eu gosto muito de falar isso. Eu não lembro quem falou isso, mas eu achei muito legal que boas experiências acontecem por design. Você tem que desenhar a boa experiência e a Disney faz isso. Ela tem a chamada corrente de excelência, que pouca gente fala, que eu acho que é muito mais legal do que o próprio método que eu mostrei para vocês. Trabalha com 4 pontos. O primeiro é liderança. Se você não tem a liderança comprando a ideia de que você tem que trabalhar em prol da satisfação do cliente, troca de emprego, porque nunca vai mudar. Se você tem que ter liderança comprando essa ideia, porque a experiência do cliente é uma estratégia organizacional, não é responsabilidade de uma área, é de todo mundo. O segundo ponto, gestão de pessoas. Todas as pessoas, todas, entendem os valores organizacionais e como atender os clientes. Eu, amanhã, estou indo para Itajaí e estou indo lá visitar um amigo meu, que por acaso ele é chefe de um restaurante, a gente conversando, e ele me pediu para fazer um treinamento para a equipe dele. Eu estou falando de garçom, estou falando de copeiro, estou falando de barman, estou falando das pessoas que não têm treinamento de experiência do cliente, porque sempre é a gestão que vai fazer. Só que é a gestão que está em contato com o cliente ou é aquela pessoa que está ali entregando para você o teu copo, entregando para você o seu prato? Você tem que garantir que todo mundo entende o que está acontecendo, está capacitado. Qualidade de serviço, satisfação dos convidados, né, ou como a Disney chama, o cliente. E por último, a fidelização, é você ter resultado financeiro. O cliente sempre tem razão, desde que você não perca dinheiro com isso. Que é um outro ponto também que eu falo bastante, que a gente vai puxar sobre o indicador de desempenho numa outra ocasião. E eu gosto muito de trabalhar em cima, como eu falei, do que eu chamo de experiência do cliente sem firulas, né? A primeira coisa que eu falo é que você tem que entender o modelo de consumo. Como é que a economia digital impacta o seu negócio?
E independente do que você faz, você tem às vezes aí advogados que falam assim, não, mas não impacta. Eu falei, sabe o que é uma law tech? Ele, hã? Está impactando há muito tempo, você não sabe. E por que isso? Por ignorância. Ignorância não no sentido da pessoa ser uma ignorante, dela não conhecer, dela não se abrir para conhecer, não botar mais espaço na mochila dela e começar a colocar mais conhecimento e achar que sabe tudo. A arrogância é uma coisa terrível que cobra preço de quem é arrogante. Não sejam. Segundo, definir para quem que você vende. Você também falou de buyer persona, né? Então assim, público-alvo é uma coisa, buyer persona é outra. Se você vende para todo mundo, você não vende para ninguém. A única coisa que você consegue vender para todo mundo é água. Fora isso, a pessoa pode não gostar ou pode não comer. Vende pão com silico, não vai funcionar. Você tem que saber para quem que você está vendendo, focando, e quem vai comprar o que você está vendendo pela sua proposta de valor e não pelo preço. Se é por preço, você vai entrar numa briga muito ruim, você vai sangrar o teu negócio, e se entrar um chinês no teu mercado, você está morto, que o preço dele vai ser menor do que o teu. Terceiro ponto, criar uma jornada de experiência. É um outro ponto que poucas empresas fazem direito. Tá? De novo, pressa, deixa para depois. E, gente, é fundamental para você poder construir campanhas de marketing que funcionam e são precisas e você gasta menos dinheiro com isso. Ter processo, famoso blueprint de serviço, é você aplicar design de serviço para desenhar como é que pessoas, processos e tecnologia vão sustentar aquela experiência e ter indicador de desempenho. De novo, né? Não foi nessa reunião às 6h30 da manhã, foi em outra, que eu tenho toda quarta-feira. Eu perguntei assim, algum de vocês sabe quanto custa para adquirir um cliente? Cara, parecia o Cacete Planeta. Ninguém. Alguém sabe quanto o cliente gera de valor para o teu negócio ao longo de 12 meses? Eu estou falando de empresários de sucesso, tá? Né? Gente que não sabe o que está fazendo, não sabe. Mas podia, de repente, estar gerando um resultado muito melhor, tendo um lucro muito melhor. Ele olha aquele DRE dele e fala assim, nossa, estou faturando tanto. Tá, mas quanto é que está custando isso? A curto, médio e longo prazo. Ele não sabe. Gente, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Se você cria uma boa experiência do cliente, o preço do seu produto passa a ser uma consequência e passa a ser algo que muitas vezes não é o fator de decisão do seu cliente. Se você acha que eu estou falando besteira, aqui deve ter Starbucks também, né? Tem gente que vai no Starbucks e paga 20 pila para tomar um café. Por que isso? Se ele pode tomar por 5, eu não sei aqui, mas na padaria, por R$5, o mesmo café. É a experiência que está em volta. Você consegue subir o teu preço, você consegue vender pela proposta de valor. Bom, meus instas, eu não consegui botar tudo com o meu nome é muito comum. Eu descobri que tem um lutador de MMA com o meu nome, tem um compositor com o meu nome, tem eu. Mas está aqui, e se vocês quiserem baixar a apresentação, só pegar aí o QR Code, que eu vi que aqui em Floripa estão usando bastante isso. Obrigado por estarem com a gente até agora. Eu tenho certeza que a próxima apresentação vai ser muito melhor do que a minha. Mas agradeço de qualquer maneira e estou aqui à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento. Obrigado, gente.